Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022. Estamos no primeiro trimestre com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição número 6, a Bíblia como um guia para a vida. Nossa meditação de hoje está em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, para o qual foi dado o título O mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Está escrito assim: Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém. No Sermão do Monte, meus irmãos, registrado lá em Mateus, nos capítulos 5 ao 7, ao finalizar a síntese de sua doutrina, Jesus declarou: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, do 24 ao 27. Jesus estava nos ensinando que não era, veja bem, não era suficiente sabermos coisas como, vamos dar uns exemplos aqui, não era suficiente sabermos o que está, por exemplo, escrito lá em Mateus 7, 12 a 13. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, ou também vós, porque esta é a lei e os profetas. Né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Também não era suficiente saber, por exemplo, até de cor, o que está escrito lá em Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou então, porque se perdoardes, ou melhor, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, já receberam seu galardão. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, como fazem os gentios. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 5 a 7. Saber isso não é suficiente. Ou então, outro texto, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 17. Ou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7,
e 21. Veja então, irmãos, que saber isso não é suficiente. Não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Poderíamos citar outros ensinamentos, né? Ouvir isso, ler isso, saber isso não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. É o que Jesus está dizendo. Precisamos então praticar. Praticar. Então, junta-se o que é necessário com a prática. E aí, então, se torna suficiente. A prática, o conhecimento e a prática são necessários e suficientes. Sem a prática, é só insuficiente. Pense, por exemplo, vamos tentar ilustrar aqui, no manual de montagem de um produto, por exemplo, eletroeletrônico, né? Lá pelas tantas haverá itens como passo 1, faça A, passo 2, faça B, passo 3, faça C e assim por diante, né? Se deixarmos de seguir algum passo, ou se o invertermos, vai dar algum tipo de erro na montagem, no funcionamento, etc. Não é verdade? Semelhantemente, se deixarmos de seguir o que a Bíblia diz, ou se invertermos o que ela ensina, fazendo o contrário, haverá erros em nossa vida. Esses erros são os pecados. Por isso, então, nós entendemos que estão corretíssimos, né? O título da leitura de hoje é a escolha do versículo. O mero conhecimento sem a prática não produz sabedoria. E o versículo: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pratiquemos então, meus irmãos, a palavra de Deus e que o Senhor nos ajude. Amém.